Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma história em quadrinhos que ganhou o prêmio Pulitzer na década de 90. Eu estou falando de Maus, de Art Spiegelman. Fica comigo que essa história é marcante demais e você não pode perder. Primeiramente, se você ainda não ouviu falar dessa história, é bom que você ouça esse vídeo, que você assista até o final, porque é uma história premiada. Ganhou, por exemplo, o prêmio Pulitzer, o renomado prêmio Pulitzer na década de 90. Inclusive, é considerado um dos materiais mais completos, sobretudo nessa linguagem visual, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu com os judeus naquele período. Para você já ficar sabendo de antemão, é uma história que não é para qualquer pessoa. De fato não é, porque é uma história chocante demais, é uma história que, apesar de nós sabermos, de nós estudarmos aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, você saber relatos diretamente de uma pessoa que sobreviveu àquilo. No caso, o Art Spiegelman é filho de um refugiado, é filho de um judeu que sobreviveu ao Holocausto, que sobreviveu ali a todas as atrocidades que ocorreram nos campos de concentração, por exemplo. E tudo isso é narrado de uma forma muito viva. Apesar de ser feita colocando animais no lugar de seres humanos, você sente a realidade, a crueldade do que aconteceu e principalmente como isso levou traumas para a vida inteira de pessoas, de muitas pessoas, e que ainda hoje isso é um tema que deve sim ser discutido. Então essa HQ ela vai levantar questões fundamentais para serem debatidas, como a própria questão da xenofobia, a própria questão do ódio ao outro por ser de outra nacionalidade, né? E sobretudo a questão da intolerância contra outros seres humanos, seja qual for o motivo. Então é uma história muito forte, é uma história muito bem desenhada, muito bem delineada. Os traços são maravilhosos, apesar de serem todos em preto e branco. Eu vou mostrar um pouco para vocês. E vale muito a pena vocês lerem, vale muito a pena vocês se aprofundarem nesse assunto para levar para um debate. Se você, por exemplo, tem acesso a adolescentes, a jovens que gostam dessa linguagem de revistas em quadrinho, de histórias em quadrinho, esse livro é muito valioso, de verdade. Eu digo sem sombra de dúvida de que esse é um livro que deveria ser incluído nas leituras escolares, para que o estudo sobre a Segunda Guerra Mundial seja de fato mais aprofundado e melhor ainda ilustrado, para que as pessoas de fato conheçam o que foi praticado naquele período. Mas antes de ir direto para a história, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Mais um vídeo hoje, mais uma história que eu estou contando aqui para vocês, e naturalmente muitas outras virão, e eu quero compartilhar isso toda semana com vocês. Eu já deixo aqui embaixo também seu comentário, porque eu quero saber sobre qual livro você quer saber, para a gente poder debater junto, para conversarmos ainda mais sobre livros. Esse livro é, portanto, como eu já relatei aqui, com um quadrinho autobiográfico. Inclusive essa edição da Companhia das Letras foi lançada com a história completa, que é um livro. Na verdade, esse livro é dividido em duas partes, que foram lançadas separadamente no início e posteriormente foram compiladas num exemplar único. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. O traço, como vocês podem ver, é um traço muito bem delineado, um traço muito bem feito, que você consegue ver. Provavelmente vocês não devem estar conseguindo ver direito, mas por ser um traço assim como vocês viram, cru, preto e branco, é um traço que traz muito da crueza da história, muito daquilo que de fato o ilustrador, né, que é o autor, ele acaba passando. Então, essa história, por ser autobiográfica, ela acaba trazendo relatos. É alguém contando a história. Se alguém é o pai do Art Spiegelman, ele vai contar como ele sobreviveu ali, sendo vítima do Holocausto. Então, ele fala que ele morava numa região ali da Polônia, e isso é muito bem ilustrado com mapas, com roteiros, com lugares, com ali as pessoas que estavam ao redor deles, o que estava de fato acontecendo. E isso é muito interessante, a criatividade do autor de colocar ali ratos na posição ali dos judeus e colocar outros animais, muitas vezes predadores dos ratos, como os animais que estavam ali atacando muitas vezes. Essa história mostra, por exemplo, como eles sobreviviam antes de serem
atacados, de terem suas rotinas ameaçadas e serem levados para lugares totalmente desconhecidos para eles, sendo totalmente distanciados de suas famílias, distanciados de suas histórias, e muitos deles não voltariam mais. Então só aqueles que conseguiam fugir, e mais ainda, aqueles que conseguiam fugir com aliados que não os entregassem. Então é uma história trágica, terrível mesmo, terrível. E a todo tempo o autor mostra os tempos atuais, os tempos em que ele está escrevendo a história, para demonstrar a realidade daquele momento do pai dele, em que ele tinha uma série de sequelas e traumas trazidos especificamente pela sobrevivência dele. Então é uma história que se faz fundamental não apenas a título de relato histórico, mas principalmente para reflexão sobre o que o outro representa, o que a discriminação e o que pensar em subjugar alguém pode trazer como consequência, né? A intolerância levada a níveis de Estado acaba trazendo genocídios. A intolerância a nível de política, de governo, acaba trazendo um extermínio de culturas, o extermínio de populações, e isso custa muito caro historicamente. Isso traz máculas, traumas enormes para a humanidade, com os quais nós temos que conviver até hoje por uma série de danos que foram causados a muitas culturas, a muitas pessoas, e que ainda hoje reverberam. Então, eu digo que ler essa história é uma forma de evitar que a história se repita por conhecimento. Daí a importância de colocá-la, por exemplo, no currículo escolar. Se você é professor, leve essa dica para os seus alunos, leve esse vídeo para os seus alunos. E o mais interessante de levar isso para jovens e adolescentes em idade escolar é pensar que eles vão estar trabalhando com uma linguagem que pode ser mais próxima deles. Então nem sempre o livro didático é tão chamativo, mas às vezes uma história em quadrinhos é extremamente chamativa. Então, pensar isso tudo em conjunto eu acho que é fundamental para a formação de um ser humano. Não é apenas para a formação em história ou em geografia, não. É para a formação do ser humano. Então, esse é o papel principal, na minha opinião, da literatura. É justamente humanizar, trazer referências humanas, trazer referências do que a realidade humana é para alguns, para outros. Isso acontece por meio da ficção, isso acontece por meio da poesia e, por que não, até de outras linguagens, de outros gêneros dentro da literatura. Pensar isso numa história em quadrinhos, de fato, é um livro premiado, e você, quando lê, entende por que é premiado. É um livro que é, sem dúvida alguma, fundamental. Eu, quando conheci esse livro, eu vou explicar para vocês, conheci esse livro no clube do livro de que eu faço parte. Um amigo lá do clube, ele indicou para o grupo acatou a história, né? Acatou ali, votou na história, e nós lemos durante o período, debatemos. Foi um livro assim que certamente marcou cada pessoa que leu. É um livro que virou de alguma forma referência no grupo, justamente porque é um tema muito pesado, é um tema muito forte, e ainda tratado de uma maneira que de antemão a pessoa pensa, é uma história em quadrinhos, então é uma maneira sutil de tratar isso. Não, é uma maneira até muito bem viva de tratar isso. Então eu digo para vocês que, se vocês tiverem oportunidade, leiam Maus, que é do Art Spiegelman, e que certamente vai trazer reflexões importantes sobre até temas que nós estamos vivendo hoje em dia. E é claro, a título não apenas de reflexões atuais, mas também de conhecimento histórico, de repertório, de uma série de outras coisas, para saber mais sobre os acontecimentos contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Vocês não vão se arrepender de adquirir essa história e lê-la. Então eu vou deixar aqui já o meu pedido para que vocês comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês querem ler essa história. Comprem aqui no link para dar uma força para o canal. E é isso, se inscrevam, comentem esse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.